Olá, bom dia a todos. Meu nome é Clara Graça Davi, eu sou uma das monitoras aqui do grupo de estudos asiáticos e hoje nós estamos recebendo aqui o doutorando, né, Edelson Parnov, nosso querido professor, né? já chamo de professor, né, porque daqui a pouco já chega lá. Vou fazer uma breve apresentação aqui, vou ler um pouquinho do Lattes dele, se ele quiser complementar, né? Que tem muita coisa aqui já. Mas doutorando em História Social pela USP, com bolsa, né? Da CAPES. Mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, também com bolsa da CAPES. Graduando do bacharelado de licenciatura, eu não sei se informações coletadas em 21 de agosto. Então, se alguma coisa está desatualizada, pode me consertar. Tá correto, falta acabar. Ah, tá. Graduando do bacharelado, licenciatura em História e bacharel em Ciências Sociais pela UFRJ, pesquisador do Grupo de Estudos sobre História da Ásia e da Coordenadoria de Estudos da Ásia, ambos da Universidade Federal de Pernambuco, do Laboratório de Pesquisa sobre Culturas Orientais da Universidade Estadual de Londrina, do Centro de Estudos Asiáticos da UF, do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, membro da equipe editorial da revista Ângelos Novos e da Prajna, Revista de Culturas Orientais, é integrante do Grupo de Trabalho de Estudos de Gênero da Associação Nacional de História e da Rede Brasileira de Estudos da China, possui experiência na área de estudos asiáticos com ênfase em gênero, sexualidade e cultura visual, nas experiências da transição socialista chinesa e vietnamita. Muita coisa, né? E aí eu chamo ele aqui, esse nosso querido colega, Edelson. Você quer complementar alguma Claro, coisa? obrigado. Ah, acho que não tenho o que complementar. Obrigado. Já foram informações até demais. Bom, Clara, queria te agradecer pelo convite. Agradecendo a você, agradeço também aos demais colegas do Grupo de Estudos da Ásia, da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse não é a nossa primeira parceria, não é mesmo? Nós já fizemos, se não me engano, mais 4 atividades juntos, né? Foram 4, né, Clara? Se eu tiver acrescentado alguma a mais, depois você me corrige. E quero agradecer também a todos e a todas que estão presentes aqui nessa manhã de sábado para a gente conversar sobre um tema que muitas vezes é marginal nos estudos sobre China, mas que eu considero muito importante, não é? E vocês vão entender ao longo da apresentação por quê. Também já cumprimento desde já aqueles e aquelas que vão nos assistir durante a gravação, né? No futuro. Então, cumprimento vocês também. Quero dizer que agora são 10h17. A Clara me deu como teto 11h30, né? Para tudo, a apresentação, mais o nosso espaço de perguntas. Então, eu vou tentar me conter, não falar muito, como fiz em outras apresentações aqui do GE, e terminar no máximo às 11 horas para a gente ter pelo menos 30 minutos para conversarmos. Tá bom? Então, esse espaço de questões vai estar garantido. E vocês podem fazer perguntas sobre o tema da palestra, propriamente dito, mas também sobre outras dúvidas que vocês tenham sobre a história da China, sobre relações de gênero na China, da época que será tratado aqui e de outros períodos históricos, tá bom? Vou ter o maior prazer em conversar sobre isso, tentar contemplar o máximo possível das indicações de vocês. Foi essa palestra de Wu Zetian, a primeira imperatriz da China. Aqui já tem, obviamente, uma polêmica embutida nisso. A gente vai entender em maiores detalhes. Essa imperatriz, a Wu, ela, para quem não sabe, em línguas do leste asiático, dentre as quais se inclui o chinês, o nome de família é o primeiro nome, ao contrário de línguas
como o português, o inglês, o espanhol, etc. O primeiro nome é um nome próprio, né? O último nome, geralmente, é o nome da família paterna, né? Aqui, então, o é um nome, não é um nome próprio, né? Por isso eu não sou um amigo dela, não estou me comportando como um amigo dela, estou chamando ela pelo nome da linhagem, tá legal? Porque certamente, esse tipo vai fazer com que vocês se perguntem, bom, então ele está considerando a Imperatriz Cixi como uma imperatriz, né? Para quem não sabe, eu vou falar um pouco mais dela, mas a Cixi foi a governante de fato da China durante as décadas finais do Império Chinês, né? Ela dá um golpe de Estado e se torna imperatriz de fato ali no começo da segunda metade do século XIX e mantém o controle de fato sobre o trono imperial chinês até a queda do regime monárquico na China em 1911 para 1912. Tá legal? Então, eu estou considerando a Cixi como uma imperatriz, mas isso não é ah, obviamente que isso é uma questão debatível. Ao contrário da U, que o foi, a gente vai entender um pouco melhor suas diferenças ao longo da palestra. Então, coloquei aqui os dois dados mais importantes que eu acho do meu currículo. A Clara mencionou várias informações, mas eu sou doutorando em História Social lá pela USP e sou pesquisador do Centro de Estudos Asiáticos da UF, acho que são as duas informações mais importantes. Bom, vou avançar aqui na apresentação. Se tiver, se estiver demorando a passar, vocês me avisem se não tiver passado também. E vou colocar em tela cheia aqui para que vocês possam ver um pouco melhor os slides. Só um momento que está carregando. Pronto. Agora foi. Eu. Desculpa. Dúvida, pode falar. Bom, eu gosto de começar essas apresentações, por mais que elas tenham um tema delimitado da história chinesa, vou começar com uma cronologia da história chinesa, porque, em geral, a cronologia não está clara, consolidada na nossa aqui no Brasil. Então, a gente tem um período muito longo, a gente está até o 221 a.C., era comum, né, antes de Cristo, se vocês preferirem, que nós chamamos genericamente como China Antiga. Aqui não tem nada a ver com a ideia de história antiga, de antiguidade, como aquele grande período que vai até a queda do Império Romano, desde as civilizações nômades e semi-nômades ali do início da história chinesa até dinastias mitológicas e dinastias que a gente tem algumas comprovações arqueológicas, históricas, da Primavera do Outono, né? Períodos em que vários pequenos reinos entram para controlar aquilo que outrora, perdão, havia sido controlado por uma dinastia. Então, são séculos de turbulência, até que em 221 a.C., um desses reinos, o reino de Qin, logra êxito em unificar o Império Chinês, né? E implanta uma dinastia. Começa a história imperial até o ano de 1900, então um período bastante vasto. São
mais de 2 milênios de história que são compreendidos genericamente também dentro dessa categoria de Império Chinês. É aqui que estão situadas historicamente aquelas grandes dinastias, que também algumas vocês devem ter ouvido falar, como a dinastia Tang, a dinastia Song, a dinastia Ming e a dinastia Qin, né? Foram as dinastias mais longas. A partir de 1911, há um golpe de Estado, ou também debatível, alguns preferem utilizar o termo revolução, de 1911, que implanta uma república na China, que vai de 1912 a 1949, na maior parte desse período a China não tem uma unificação, um governo central que controle todo o território chinês, né? E em 49 ocorre a Revolução Chinesa, liderada pelo Partido Comunista Chinês, que ascende ao poder e então começa um novo período histórico, que é a República Popular da China, que dura até hoje, e a gente consegue dividir em dois momentos a história desse regime, período maoísta e período da Reforma e Abertura. Período maoísta, ali aquelas primeiras 3 décadas entre 49 e 78, em que o Mao Tse-Dong foi a principal liderança. Em 78, ele morre em 76, porque as características principais do regime se mantêm até ali. E o período e abertura de 78 para cá, alguns preferem chamar de China contemporânea, é quando a China adquire a maior parte das características pelas quais nós conhecemos hoje, como um elevado crescimento econômico, então, só para a gente começar a conversar e para vocês se situarem historicamente quando eu for falar da Imperatriz Wu. Não é? São alguns anos localizados dentro do... Bom, antes de começar a falar propriamente dela, eu quero traçar alguns comentários aqui sobre as mulheres na China Imperial, sobre quais eram os papéis sociais das mulheres ou os lugares ocupados, os cursos que estimavam a existência desses lugares e, desde já, adianto que eram lugares subalternos, em geral. Né? A China, desse período, é marcada por um sistema patriarcal muito forte. Obviamente que, como a gente vai ver, isso não implica dizer que mulheres não tiveram influência política ou que não conseguiram ascender politicamente ou ascender socialmente. Essa imperatriz é um exemplo disso. Mas, de maneira geral, a gente tem alguns discursos legitimadores da subalternidade feminina durante a China Imperial, e eu vou pontuar aqui nesse slide 2. São algumas características do confucionismo, né, que é uma escola de pensamento chinesa, que tem várias ramificações, sofreu diversas transformações ao longo da história chinesa. A gente tem correntes dela em voga, bastante populares na China até hoje, mas é uma escola que deriva, como o nome já diz, das ideias do filósofo que nós conhecemos aqui no Ocidente como Confúcio, não é? O filósofo do período da China Antiga. Agora, na cabeça de vocês, já conseguem localizar historicamente o Confúcio. O Confúcio não deixou nenhuma obra, ele não escreveu. Nesse sentido, ele se parece com o filósofo Sócrates, mais conhecido da gente. As ideias dele foram sistematizadas, se é que nós podemos chamar assim, por discípulos. E dentre essas ideias tem algumas que dizem respeito à estrutura familiar e às mulheres. Eu vou pontuar aqui as 5 relações, que são o Lun,
que são relações muito importantes para o confucionismo, é uma espécie de microsociologia confucionista, que, primeiro eu vou pontuar quais são essas relações, para a nossa conversa ficar um pouco mais compreensível. São relações entre governante e governado, marido, mulher, pai, filho, irmão mais velho, irmão mais novo, irmãos mais novos, e entre amigos. São, portanto, relações, em sua maioria, que acontecem dentro da família e, em grande maioria, que são relações hierárquicas, né? Se não todas, até porque as relações entre amigos também podem ser relações hierárquicas. Essas relações são importantes nessa microsociologia confucionista para a manutenção da harmonia social, da estabilidade do sistema social chinês. Ou seja, são relações hierárquicas que deverão ser aprendidas no interior da família, ou seja, a família é compreendida como uma espécie de microcosmo da sociedade chinesa, uma sociedade chinesa em miniatura. Então, esses indivíduos homens, não entendo também indivíduos no sentido ocidental moderno, esses homens socializados no interior da família, e essas mulheres tenderem a reproduzir essas relações sociais para fora da família. E aí, o fora da família diz respeito principalmente ou basicamente aos homens. Também é uma família que não é uma família monogâmica, mononuclear, como nós conhecemos hoje no Ocidente moderno, é uma família marcada pela poligamia, que dependendo do período histórico, são incluídos nela agregados, servos, né? Houve também escravidão na China em alguns períodos, tá legal? Então uma família bastante alargada, mas que é marcada pela existência de uma figura paterna, de um pater, que tem um controle muito grande sobre essa família. Por exemplo, a linhagem, o nome da família passa dessa figura paterna para o filho mais velho. A herança, ela obedece a essa linhagem masculina também. Os ritos, né, os cultos aos antepassados também obedecem a essa linhagem masculina, eles são importantes também para a transmissão dessa linhagem. As mulheres participam desses ritos de maneira secundária, elas não transmitem linhagem, elas não têm direito à herança, não é? Então, esses discursos, eles têm uma materialização, não é? Eles não estão meramente no campo das ideias. É a materialização da família patriarcal e a subalternização feminina. Por outro lado, a gente tem uma outra escola chinesa bastante importante, também ali do período da China Antiga, que é o Taoísmo, a escola do Tao. Tem um princípio bastante interessante, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o do Yin e Yang. O Yin é esse elemento presente também aí. O elemento obscuro, ele diz respeito à natureza feminina, ele é instável, não é? Volúvel, tem um comportamento bastante volátil, não é? E ele precisa, portanto, ser controlado. Precisa de um elemento que dê rédeas, coloque rédeas nele, que é esse elemento mais claro, não é? Que é o Yan, que é um elemento que, com o passar do tempo, ele foi sendo ligado a uma essência, uma natureza masculina, né? Ele é um elemento estável, forte, que controla o Yang. E também é interessante lembrar que aquela ideia de harmonia do confucionismo, né, que é fundamental para a manutenção do sistema, ela pode ser abalada em alguns momentos. Quando isso acontece, não é? Significa que, em geral, que o mandato outorgado pelo céu ao imperador, ele foi retirado. Então, incidentes naturais como um terremoto ou uma enchente, por exemplo, o rompimento de um dique, o aparecimento de um cometa,
até o sobrevoo de uma ave, de uma águia, sobre algum espaço governamental, podem significar um abalo dessa harmonia e que o mandato celeste foi retirado do imperador, né? Então, a legitimidade do poder do imperador ah, chegou ao fim. E essa instabilidade, ela é própria do Yin, perdão, do elemento obscuro. Ou seja, é necessária uma restauração promovida pelo Yan para restaurar a estabilidade do sistema por meio do estabelecimento de um novo mandato do céu, a um novo imperador, de uma nova dinastia, tá legal? Então, esses são todos discursos que legitimam o poder de uma maneira geral, desde o ponto mais alto, desde o cume lá do sistema imperial, né, expresso na figura do imperador, até os pontos mais baixos dessa estrutura social do Império Chinês, especialmente. Tá legal? Então, esse discurso de legitimação do poder político se misturam também com discursos de subalternização feminina. Em geral, eles têm sido apresentados de uma maneira separada, como se não tivessem nada a ver. Mas só dá para entender isso analisando o caráter total, em totalidade, esses discursos. Tá legal? Queria que vocês saíssem daqui com essa, com essa ideia para começar. Nós também temos o que a gente chama de religião popular na China, que é marcada pelo culto dos antepassados, é uma série de ritos bastante complexos, e os homens têm um papel central, né, nesses cultos, as mulheres um papel bastante secundário, e esses cultos aos antepassados eles são importantes para a transmissão da linhagem, então é necessário que todo mundo se case, né? É o que a gente chama de universalidade do casamento, que marca a história da China imperial, para que a linhagem seja reproduzida e para que o culto aos antepassados seja reproduzido. Então, mais uma vez aqui, não dá para entender religião popular, os cultos aos antepassados e o casamento, a obrigatoriedade do casamento, que impõe, obviamente, de uma maneira geral sobre os jovens, já que esses casamentos são arranjados. Um sistema que limita as escolhas, mas que especialmente impõe restrições ao papel das mulheres nessa sociedade imperial. Tá legal? Então, mais uma vez aqui, só é possível, a meu ver, analisar isso na sua totalidade. Não dá para analisar a religião popular e casamento de maneiras dissociadas, como se eles não tivessem nada a ver, fossem de âmbitos completamente apartados. Bom, feita essa introdução sobre as mulheres do sistema imperial chinês, eu vou entrar propriamente no assunto da discussão de hoje, que é o caso da imperatriz Wu Zetian. Né? Eu coloquei aqui uma das alcunhas dela, Emuladora do Céu, porque durante a China Imperial, os imperadores com o nome que nós conhecemos hoje, não necessariamente esse era o nome que eles ganharam ao nascer, tá legal? Em geral, esses nomes vão sendo trocados. Os imperadores nascem com o nome, depois eles vão ascendendo na estrutura social chinesa, aí mudam o nome, se tornam imperadores, mudam o nome de novo, ao longo do reinado vão mudando o nome várias vezes, de acordo com as circunstâncias, e muitas vezes após a morte, não é, de maneira póstuma, os descendentes ou os cronistas, os estudiosos, vão atribuindo novas alcunhas a esses imperadores. E isso não é exclusivo da imperatriz Wu, isso é uma coisa generalizada na história do sistema imperial chinês. E Emuladora do Céu foi uma dessas alcunhas atribuída a ela de maneira póstuma,
Ah, obviamente, emulador é aquele que tenta imitar, não é? Tenta fazer parecer ser com algo, ou seja, é uma alcunha de caráter negativo, atribuída a ela, especialmente por estudiosos confucionistas. A gente vai entender isso por quê. Ou seja, é uma alcunha pejorativa, não é? De emulador do céu. Eu trouxe aqui alguns dados, algumas informações temporais para vocês. A primeira é o período de vida da U. Ela nasceu em 624 da nossa era e morreu em 705, portanto é um período de vida ali de pouco mais de 80 anos, ela viveu bastante. O reinado, ele dura relativamente pouco, entre 690 e 705. Mas, a despeito de um reinado de 15 anos, a U ela já influenciava a política imperial havia algumas décadas. Dá para dizer que o poder de influência dessa imperatriz não se restringe a esses 15 anos, mas compreenderia cerca de 4 décadas. Não é? Então, ela já vinha influenciando havia muito tempo os destinos políticos do Império Chinês, influenciando especialmente o imperador, do qual ela vai se tornar imperatriz consorte. Para quem não sabe, imperatriz consorte é nada mais do que aquela imperatriz que não é propriamente a imperatriz do império. Ela é a esposa, a primeira esposa do imperador, que é quem oficialmente detém o poder, detém o mandato do céu aqui, no caso chinês. E ela funda uma nova dinastia, a dinastia Zhou, entre 690 e 705, ou seja, o reinado dela se confunde com a duração do reinado da Imperatriz Wu, se confunde com a duração da dinastia que ela cria, a dinastia Zhou. E alguém aqui teria alguma ideia de por que esse nome? Eu vou sair aqui da apresentação em tela cheia para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vocês se lembram de algum nome que se pareça com o dessa dinastia? Meu Deus, Se quiserem podem escrever. Oi, tá me ouvindo? tô te ouvindo. Seria. Dessa parte eu não cheguei, mas se eu não tiver enganado, os caracteres podem estar completamente diferentes. Isso aí é coisa comum. Mas teria uma Aham. certa gozação, digamos assim, coisa bem contemporânea dela, em relação à dinastia Zhou, da época dos Estados Combatentes. A dinastia de Zhou lá da China Antiga. Exatamente. Você está correto. Ela adotou propositalmente esse nome. Obviamente que os caracteres não são os mesmos, mas ela batizou, digamos assim, a dinastia de Zhou em alusão à dinastia Zhou da China Antiga, aquela grande dinastia. Ou seja, para ser homófono, as pessoas escutarem e ligarem, né, a dinastia dela àquela dinastia mais antiga. Tá legal? Então você tem inteira razão. A gente vai entender agora por que isso. E esqueci de um detalhe. Zhou também remetia ao pai da imperatriz Wu, ou seja, tem uma questão patrilinear que ela fez questão de contemplar aí. Esse era o nome dos domínios do pai dela. Também, eu acho também importante, muito importante pontuar que a dinastia Zhou, essa dinastia da Wu, o reinado dela, representa, de certa forma, um gap na dinastia Tang. Ou seja, é um gap por quê? Já havia uma dinastia na China, a dinastia Tang. Depois que a imperatriz Wu cai, ela abdica do trono em favor do filho, a dinastia Tang
é restaurada, esse nome é mantido, essa linhagem é mantida, tá? Então, o final, os anos finais da dinastia Zhou, ah, não representam o surgimento de uma outra dinastia. Até porque, se vocês observarem, a dinastia Zhou, que é uma das dinastias mais longas da história do sistema imperial chinês, ela vai ali de 618 a 906 da nossa era, ou seja, são praticamente 300 anos. O período da Imperatriz Wu está bem no comecinho, ou seja, não tem ainda os sinais de uma crise dessa dinastia, que, como a gente viu em outras palestras, são uma corrupção generalizada, gastos excessivos, crises de fome, não é? Que afetam especialmente o campesinato. Então, o imperador tenta responder a uma crise fiscal, a gastos excessivos da corte, sobretaxando especialmente os camponeses, então isso torna a situação deles ainda mais complicada, então isso acaba fomentando revoltas camponesas. A gente vê isso no final da dinastia chinesa, né? Um quadro de crise generalizado. A gente tem alguns sinais de crise, mas eles estão restritos à corte imperial, eles se expressam em conspirações e estão muito ligados a questões envolvendo questões pessoais mesmo da Imperatriz Wu, que a gente não vê nas quedas de outras dinastias. Há vários imperadores nos anos finais das dinastias chinesas que são paranoicos, então começam a perseguir membros da corte imperial. Alguns ficam senis também, mas não há questões da ordem pessoal em geral, não são grandes motivos para a queda das dinastias, né? Os motivos são de outra ordem, como eu falei, mas no caso da Imperatriz Wu, eles foram decisivos. Então, quero mostrar aqui, rapidamente, o espaço geográfico da dinastia Tang. É um espaço geográfico bem menor que o da China contemporânea, não é? Abarca, basicamente, a área mais ao leste da atual China e há um corredor ali a, em direção ao oeste, né, em direção à Ásia Central. Durante essa dinastia, inclusive, que surge o que nós chamamos de Rotas das Sedas, não é? Graças a essa expansão em direção à Ásia Central. E áreas mais ao sul, né, Sudeste Asiático particularmente, que hoje fazem parte do atual Vietnã, estão integrados à dinastia Han. Tá legal? Então esse é o universo da Imperatriz Wu. Percebam que o Tibete não faz parte dessa dinastia. Isso vai acontecer muito tempo depois. Vai se consolidar somente ali na metade da dinastia Qin. Eu trago aqui um outro elemento que eu já antecipei no começo da apresentação. A Imperatriz Wu é a única ou a primeira imperatriz da China. Eu prefiro trabalhar com a ideia de que houveram duas imperatrizes, a Wu e a Cixi, que vocês observam na fotografia, né? A Cixi, apesar de ser oficialmente uma regente, ela é uma concubina que se torna regente e que passa a exercer de fato o poder imperial por meio de um golpe de Estado ali na década de 1860. Ela não foi oficialmente a imperatriz, né? Mas eu acho preferível trabalhar com o que de fato se processou naqueles anos. De fato, ela era a imperatriz. E a gente tem uma questão envolvendo a Wu, que é uma questão central, que é a da legitimidade. Como que uma mulher se legitima enquanto imperatriz? Como é que ela legitima o poder imperial, esse poder político que era outorgado pelo céu, já que era necessário ter um mandato celeste, como nós já vimos? E será que havia alguma interdição a mulheres ocuparem aquele posto, a serem detentoras de um mandato celeste?
que manobras a Imperatriz Wu utilizou para legitimar o seu poder, para que ele fosse aceito, pelo menos por uma parte da sociedade chinesa, da corte chinesa, e por alguns anos. A gente vai entender isso a partir de agora. Bom, de fato, a liderança, nas suas facetas política, econômica e social do sistema imperial chinês, ela era masculina, não é? E a gente observou isso. Isso nada mais é do que a materialização daquelas ideologias que nós observamos mais cedo, né? Do confucionismo, do taoísmo, das religiões populares, etc. Era a materialização de tudo isso. Mas será que o poder era masculino? Não é? Essa é uma questão. E eu vou defender aqui que não, em certa medida não, porque as mulheres na corte imperial, elas tinham um certo poder de influência sobre essa liderança, sobre as lideranças de uma maneira geral, mas a gente está trabalhando aqui sobre essa liderança imperial, não é mesmo? Então, por exemplo, as concubinas, as imperatrizes, consortes, as mulheres que faziam parte da família do imperador, elas tinham um certo poder de influência, especialmente se eram imperadores um pouco mais fracos. Ou em momentos de crise, por exemplo. Então havia essa influência. Não estou querendo aqui me remeter a falas que a gente vê em abundância hoje, que a gente escuta em abundância hoje, que são bastante preconceituosas, de que, por exemplo, uma certa jornalista disse há algumas semanas que a influência da primeira-dama brasileira deveria se restringir ao quarto dela, se não me engano foi isso, né? Não estou dizendo isso. Até porque não é uma família monogâmica, como eu expliquei, é uma família alargada, né? Você tem o imperador tinha uma série de concubinas, então essas concubinas em geral tinham filhos, muitas vezes os filhos eram homens, então isso ocasionava uma mudança de status, mesmo entre as concubinas havia hierarquias, não é? Então, essas concubinas dialogavam com outros integrantes da corte imperial, por exemplo, eunucos, membros da burocracia do sistema imperial. Obviamente, esses grupos tinham interesses diversos, às vezes eles se aproximavam, às vezes eles se distanciavam na tentativa de influenciar os destinos do império, leia-se influenciar o imperador. Então, era uma corte bastante complexa em que as conspirações eram a regra, né? Até porque era um ambiente fértil para isso. Eu estou falando mais, né, nesse sentido, tá legal? Então, nesse sentido, o poder não era masculino. Você também tem mulheres integrantes das camadas dominantes da China que tiveram bastante poder de influência e que, a despeito da herança ser masculina, como nós vimos, conseguiram driblar esse ambiente desfavorável. Nas camadas populares também, não é? Então acho interessante pontuar isso para que a gente não crie uma espécie de caricatura sobre as mulheres no sistema imperial chinês, como se elas não tivessem nenhum poder de influência, fossem completamente subalternizadas, não é? Quero deixar vocês com esse ponto bastante consolidado. E será que as mulheres eram proibidas de exercer formalmente esse posto de imperatriz? Oficialmente não tinha nada que dissesse que não, tá? Isso era uma questão mais tácita, é uma materialização das ideologias que subalternizavam as mulheres chinesas. Era mais uma consequência da existência da família patriarcal chinesa. Mas oficialmente não tinha nada escrito dizendo uma mulher não pode ser imperatriz da China. Tá bom? Só que os caminhos para isso os obstáculos para isso eram enormes. A Wu Zetian,
eu vou trazer alguns dados biográficos dela daqui a pouquinho, para a gente entender como ela conseguiu chegar a essa posição, né? Se tornar esse primeiro caso de imperatriz na China. Bom, vou pontuar aqui antes algumas coisas, bem rapidamente. Aqueles sistemas ritualísticos de culto aos antepassados, que eu mencionei um pouco mais cedo, eles começam se consolidam a partir da dinastia Zhou, tá? E o confucionismo ele recrudesce, ele se torna, digamos, ideologia oficial do Estado chinês a partir da unificação do Império com a dinastia Qin. Não que ele não fosse uma escola importante antes, e não tivesse tido influência sobre o poder imperial. Mas há várias escolas competindo quando o confucionismo se estabelece, o taoísmo, o legismo, o moísmo, etc. Uma série de escolas. E, dependendo do momento, uma dessas escolas adquiriu um maior poder de influência sobre o centro político. Então, esses dois pontos eu só trago para a gente entender que o processo de subalternização feminina na China, ele não é um processo linear e também é um processo lento, tá bom? Não é, desde o início da civilização chinesa, já existia confucionismo, já existia taoísmo, etc., já existia um sistema patriarcal consolidado, não é bem assim. Isso é um processo um pouco mais lento e não é linear. Tem um outro ponto aqui que eu queria colocar para vocês, que é o da visão cosmológica chinesa, que vai ser muito importante durante o sistema imperial, que é marcada por uma ideia de tríplice segmento, não é? As mulheres deveriam estar voltadas para dentro, para o domínio doméstico, para o espaço doméstico, os homens para fora, né? Para o espaço do exercício do poder, da produção, etc. E é tríplice segmento por quê? Porque as mulheres, ao longo da sua vida, deveriam, aqui, a ideologia de uma maneira generalizada, obviamente que isso se processou de formas distintas, dependendo do momento histórico, dependendo do lugar e dependendo da classe social dessas mulheres. Mas elas deveriam, ao longo da vida, estar submetidas ao poder do pai, inicialmente, depois ao poder do marido, quando elas se casassem, e se elas se tornassem viúvas, ao poder do filho mais velho. Então, por isso, um triplo segmento. O segmento seria a vida, né, a existência física de uma mulher, dividida em três partes, ou seja, sujeita a três poderes masculinos. Além disso, na corte imperial, o imperador e a imperatriz consorte, vou passar, quando eu me referi à imperatriz, para diferenciar da Wu, que foi a imperatriz de fato, eu vou me referir às outras imperatrizes como imperatrizes consortes, para que vocês não confundam e saibam de imediato que eu estou fazendo referência à mulher do imperador, que é quem exerce o poder de fato. Essa visão cosmológica chinesa também tem algumas referências à figura do imperador e à figura da imperatriz consorte. O imperador ele representava o Sol, ou seja, é o elemento claro dessa ordem cosmológica que está ligado ao Yan, como nós vimos mais cedo. Ou seja, ele tem todas aquelas características do Yan, do poder, ele controla, ele é estável, etc. E a imperatriz consorte representa a Lua, o elemento obscuro, que está ligado ao Yin, que é o elemento mais instável, não é? Tá legal? Então, essa visão cosmológica, ela também inclui essas figuras de poder máximo do sistema imperial. Obviamente que isso deveria se desdobrar, essa estabilidade vista lá no cume do poder político, deveria se desdobrar em todas as instâncias da sociedade chinesa para que a ordem social, a harmonia social fosse mantida, para que aquele sistema se reproduzisse. Tá legal? Então, a imperatriz Wu Zetian,
ela não desafiou apenas aquela tradição patriarcal, aquelas ideologias patriarcais e a estrutura patriarcal da sociedade chinesa, mas também ela desafiou a ordem cosmológica dessa sociedade, os fundamentos próprios do Império Chinês. Tá legal? E para isso ela vai se valer de uma série de estratégias que a gente vai visualizar um pouco melhor a partir de agora. Por exemplo, reivindicando e reforçando ao longo do exercício do seu poder divindades femininas que existem na cosmologia chinesa e modelos femininos, ou seja, mulheres exemplares, por exemplo, a mãe do filósofo Mêncio. Ou seja, ela vai recorrer a diferentes tradições. O Mêncio está ligado à tradição do confucionismo, mas ela também vai recorrer a outras tradições como o taoísmo, a religiões populares e até a tradições que não são exógenas da China. Por exemplo, o budismo, né, que é oriundo da atual Índia. Tá legal? Então, vai fazer um mix dessas tradições. Acho também importante pontuar aqui antes que, a despeito dessa reivindicação, difusão e difusão de divindades e modelos femininos, isso aqui nada tem a ver com feminismo, tá? Eu estou querendo dizer que a Imperatriz Wu era uma imperatriz feminista avant la lettre, né, antes da palavra. Não tem nada a ver com isso. Essa ideia de figuras femininas, modelos, exemplares, esses movimentos nesse sentido existiram na China muito antes da Imperatriz Wu. Tanto para reforçar papéis subalternos das mulheres, quanto para questionar, em alguma medida, esses papéis. Tá legal? A partir de agora eu vou tratar de algumas informações de caráter biográfico, para que a gente possa entender como ocorre essa ascensão da Imperatriz Wu, né? Quem era essa imperatriz? Há poucas fontes sobre o início da vida dela, até há uma incerteza sobre o ano de nascimento, e foram se constituindo, principalmente depois da morte dela, imagens de uma imperatriz cruel, de uma imperatriz paranoica, perseguidora. Né? Isso, obviamente que isso tem lastro na realidade, tem algum lastro na realidade, mas isso também diz respeito a figuras que não viam com bons olhos a existência dessa imperatriz, uma mulher que ascendeu tão alto na vida política chinesa. Ela supostamente nasceu na província de Sichuan, que é a província dos pandas gigantes, para a gente entender melhor. Uma província que fica bem no centro da China. Hoje ela é uma figura importante, até hoje ela é uma figura importante naquela província. Eu li que ela é cultuada como uma espécie de deusa ali, mas eu não achei outras fontes sobre isso que corroborassem essa informação, então não vou dizer que isso é uma informação totalmente correta, tá bom? Porque foi apenas um material que eu li que dizia isso, e não consegui outros que reforçassem a informação. Ela não era uma figura pobre, ela era de uma família da classe dominante. O pai era um comerciante abastado e que depois fez parte do exército e participou ali do início da dinastia Tang, do estabelecimento dessa dinastia. E nesse processo de ascensão social da família da Wu, ela se torna concubina na corte imperial, concubina de um imperador Tang, o Taizong, perdão. E depois que ele morre, ela raspa os cabelos e
teoricamente, ela entra em um templo budista. O budismo estava começando a se estabelecer na China. Depois, graças a ela, ele vai fincar raízes, vai ter um grande florescimento. E ela, teoricamente, deveria morrer nesse tempo. Mas isso não acontece. Principalmente em razão de conspirações ali na corte imperial, de disputas de poder, que a gente vai entender melhor agora. O sucessor do Tai Tsung, o Gao Tsung, ele se tornou imperador, ele teria se relacionado com a Wu, ainda enquanto ela era concubina do Tai Tsung. E a mulher do Gao Tsung, a imperatriz Wan, ela ela traça um plano para trazer a Wu de volta para o cenário da corte imperial, para tentar controlar uma concubina do imperador, a concubina Xiao Shufei, que a imperatriz Wan, ela não conseguia ter filhos, ela não podia ter filhos, e a Xiao, essa concubina, ela teve alguns filhos, algumas meninas, mas finalmente teve um menino. Então, o prestígio dela perante o imperador aumentou muito com isso. Então, a imperatriz Wan, para tentar solapar esse prestígio, trouxe de volta a Wu. Ela sabia desse relacionamento que ela tinha com o Gao Zong havia alguns anos. O Gao Zong, inclusive, chegou a visitar a Wu no templo budista algumas vezes. Não é? Então, com isso, a imperatriz Wan tinha esperança de que o prestígio da concubina Xiao fosse solapado com o retorno da Wu. Mas, de fato, o que acontece? A Wu, que era uma figura habilidosa, obviamente, ela não se deixou ser usada pela imperatriz Wan e acabou, digamos assim, dando uma rasteira na Wan e na concubina Xiao Shufei. Ela se tornou, de fato, a nova imperatriz consorte, com o passar dos anos ali nesse retorno do ostracismo, nesse retorno à corte imperial chinesa. De fato, aqui, a U, obviamente, ela conta com uma série de acasos, de situações que ela consegue manejar de forma favorável a ela. Então, isso demonstra que ela tinha uma habilidade política muito grande, que quando o imperador Gaozong ele adoece, ela começa a assumir aos poucos as rédeas dos assuntos imperiais. Ela começa a intensificar o seu poder de influência sobre ele e começa, de fato, a exercer o poder em alguma instância, a exercer o poder imperial em alguma instância. Ela cria um secretariado secreto, que era formado por uma série de estudiosos, aqueles burocratas da corte imperial, que escreviam obras que, em referência a ela, ou atribuíam a ela, elaboravam obras no sentido de legitimar o poder dela. Então, isso também criou isso, ao mesmo tempo que serviu para ir legitimando o poder dela nessa corte imperial, também criou uma fissura no interior da burocracia do sistema imperial. Você tinha um grupo de letrados que formavam esse secretariado secreto que eram próximos dela e outro grupo que não. Então ela já fissurou esse setor da corte imperial. E, como eu falei, o confucionismo ele estava amalgamado, não é, desde o surgimento do império na estrutura imperial chinesa. E o que é que ela faz? Ela começa a apoiar outras tradições de pensamento, como o budismo e o taoísmo. Aqui eu não estou dizendo que essas tradições tinham uma visão mais favorável às mulheres, ou que eram feministas, nada disso. Ela, justamente para que essas tradições concorressem em poder e em legitimidade com o confucionismo, que legitimava a ordem imperial chinesa, legitimava o poder do imperador por meio da ideia de mandato celeste, que ela como mulher não tinha. Tá legal? Então,
isso foi para criar concorrência, digamos. Então, ela começa a incentivar, patrocinar intelectuais dessas escolas de pensamento, começa a patrocinar traduções de obras do budismo, a recuperação de textos do taoísmo, tá legal? E, finalmente, como ela implanta a dinastia Zhou, que se confunde com o reinado dela. Quando o imperador Gao Zong finalmente morre, ela já exerce algum poder político e ela assume como regente, primeiro de um filho, do filho mais velho dos dois, depois ela afasta esse filho, dá um golpe nele, assume como regente do segundo filho, consegue afastá-lo de novo, ou seja, dá um segundo golpe e aí se torna imperatriz de fato. Aí, de fato, ali no final, ali no comecinho da década de 690, ela é imperatriz. Ela se consagra imperatriz da China. Então, é um processo lento, tá? Em que ela já exercia poder político, em que ela vai manobrando, né, se valendo dessas disputas no interior da corte, entre concubinas, entre letrados e entre escolas de pensamento. Então, ela utiliza esses conflitos a seu favor. E isso dá certo. Deixa eu só ver o horário aqui. Eita, 11h20. Eu falei que ia acabar 11 horas, né? Desculpa, a gente fala demais. Vou acelerar agora. A Imperatriz Wu, durante o reinado, esse curto reinado dela, ela adota algumas posturas, faz alguns movimentos para tentar fortalecer a legitimação do seu poder, não é? E para tentar criar um consenso sobre o exercício do poder por ela. O primeiro é a recuperação do nome Zhou, né, para identificar sua dinastia, ou seja, idealizando o passado da China, uma grande dinastia chinesa. Então, é como se ela recuperasse, né, o passado daquela dinastia, da dinastia Zhou, mas que é um passado patrilinear, não é mesmo? Não é um passado é um passado glorioso, mas que não é um passado que a beneficia. Então, por isso ela precisa adotar outras políticas. Por exemplo, criar um panteão de rainhas sábias. Então, por meio daqueles estudiosos que gravitavam em torno dela no secretariado secreto, eles elaboram, eles resgatam figuras de rainhas que tiveram preponderância ao longo da história chinesa, que foram mais destacadas. Ela mesma se torna uma espécie de deusa, não é? A construção de uma ideia de mandato celeste para ela. Como eu disse, o budismo e o taoísmo vão adquirindo maior prestígio, maior poder de influência, para reduzir a influência do confucionismo, que tinha muitos intelectuais, muitos estudiosos, burocratas que não viam o reinado da Wu como uma coisa positiva, que faziam oposição a esse reinado. E ela começa a se valer de uma propaganda de caráter visual, a difundir imagens dela e pinturas e esculturas pela China. Eu vou voltar aqui ao primeiro slide, que tem aqui, tem uma imagem, né, uma pintura aqui da Wu. Ela não é uma pintura de época, é uma pintura da dinastia Ming, bem depois, não é? Aqui ela tá trajada, né, uma roupa imperial. A pintura é amarela porque o amarelo era a cor das dinastias chinesas, a cor desse poder imperial. Então, com o passar do tempo, apesar da visão negativa que foi sendo construída por ela e do papel em relação a ela, perdão, e do papel subalterno que ela foi adquirindo na história chinesa muitas vezes, de fato ela não foi excluída, né, dessa lista de imperadores, dessa história imperial chinesa. Foi um papel, digamos, domesticado na história chinesa. Aqui, para finalizar, em razão do tempo, como é que essa monarca cai? Principalmente em razão de conspirações na corte
lá entre burocratas, concubinas, etc. E que esses grupos começam a pressioná-la de tal maneira que ela abdica em favor do filho, o John Tom. Ela também já estava com uma idade muito avançada, tinha ultrapassado os 80 anos, e, de fato, uma série de questões pessoais alimentam essas intrigas, essas conspirações que levam à abdicação da Imperatriz Wu. Por exemplo, de que ela tinha vários amantes, né, mais jovens. Então, esses elementos que são utilizados até hoje para criticar o exercício do poder por mulheres se expressaram, se tornaram presentes nesse momento. Que são questões que não aparecem na queda dos imperadores, né, dos imperadores homens ao longo da história chinesa. Como eu disse, as questões são outras. Então, de fato, o que acontece com a abdicação da Wu é a restauração da dinastia Han. Então, vocês podem interpretar aqui a dinastia Zhou, da imperatriz Wu Zetian, como um gap na dinastia Han, ou como parte dessa dinastia, né? É possível interpretar das duas formas. Bom, eu vou ficar por aqui, para não me alongar ainda mais. Eu agradeço mais uma vez a Clara pelo convite, eu agradeço ao grupo de estudos da Ásia da UFMG e a todos vocês que estiveram aqui presentes e a todo mundo que vai nos assistir no futuro. Obrigado. Muito obrigada, Ed. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Eu vou desligar a gravação e aí a gente vai passar para as perguntas agora.